Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Encontro FBH, o podcast oficial da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Eu sou Taina Mana, vou conduzir um bate-papo muito especial aqui hoje, ao lado da Renata. Tudo bem, Rê? Tudo ótimo, e você, Mana? Obrigada, sempre um prazer estar aqui, principalmente quando é um bate-papo só de mulheres e hoje um nome muito importante do nosso setor da saúde. Eu gosto muito quando as mulheres dominam esses espaços. Nossa convidada construiu uma trajetória que une gestão, comunicação, estratégia e conhecimento no setor da saúde. Com 20 anos de experiência em marketing de saúde, atua como sócia-diretora da GPS, Comunicando Saúde. E também compartilha sua experiência como palestrante e professora. Integra ainda o Conselho Nacional de Gestão em Saúde da Federação. Seja muito bem-vinda, Gilmara. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E feliz também, como vocês, de ser um podcast aqui feminino. Sim. Só de vozes femininas aqui hoje. E Gilmara, para a gente começar essa discussão, esse bate-papo, quando você iniciou sua trajetória na administração, você já imaginava que construiria uma carreira tão ligada à saúde? Não exatamente. Até porque quem escolhe administração está escolhendo uma carreira que vai te municiar, vai te dar ferramentas para trabalhar em qualquer setor. Você tem estratégia, tem gestão, enfim, a parte de inteligência de mercado. A questão é que saúde, depois que morde a gente, é como um bichinho. Sim. E aí você não consegue sair. Saúde tem um componente muito interessante, e eu vivi isso particularmente. Ela te dá propósito. Então, no meu caso específico, que trabalho com marketing de saúde, o que eu sempre digo para todos os colaboradores, ali para os funcionários da empresa, é, olha, aquilo que a gente desenha, escreve, coloca num post de rede social, você está interferindo diretamente nas escolhas que um eventual paciente pode fazer. Tem um dado, enfim, que eu acho muito interessante, aproximadamente 80% das pessoas procuram informações sobre saúde antes de ir para a consulta. E 85%, depois que tem a recomendação médica, volta para conferir. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, mesmo como agência de publicidade, com aquilo que se escreve. Há uma diferença enorme entre falar que os sintomas são versus os sintomas podem ser. Então, aquilo que a gente faz em administração de saúde afeta a sua vida, afeta a sua, Renata, a minha, de nossos pais. Então, sim, é uma mosquinha que morde a gente não consegue sair. Hoje a empresa é 100% saúde. Hoje não, há 20 anos a empresa já nasceu assim. A GPS é há 20 anos 100% prestadora de serviços de comunicação só para a área de saúde, mas eu não sabia que o caminho seria esse quando eu comecei. Se não, teria tomado, viu? Se eu soubesse, teria tomado o mesmo caminho. Mas não sabia, não. Muito bom. E Gilmara, ao longo desses 20 anos, então, teve algum momento, uma experiência que foi mais marcante e que mudou a sua visão sobre esse relacionamento entre as organizações e também as pessoas? Teve um momento muito marcante para mim e, enfim, para o mundo todo, para a população brasileira, que foi a história da pandemia. O momento da pandemia da Covid-19 mudou drasticamente a forma como os clientes da GPS e a gente também, como eu falei, como população, como a gente enxergava a comunicação dentro do mercado de saúde. Então, de uma hora para outra, todos os prestadores entenderam a importância de falar, de ter as ferramentas adequadas, a linguagem certa, o argumento correto, falar com o colaborador, falar com o médico que estava ali arriscando a vida, com enfermeiros, com a população que estava desesperada, sem saber para onde correr, né? Falar com a família dos colaboradores. Foi nesse momento que algumas das instituições se deram conta de, marketing e publicidade são coisas diferentes. Eu preciso ter uma estratégia de comunicação com cada um dos meus stakeholders, com cada um dos meus públicos de interesse. Eu preciso ter um plano no caso de crise. Quem vai ser meu porta-voz? Como eu vou treinar o porta-voz? Então, esse momento foi um momento de virada, de entendimento sobre a importância daquilo que a gente faz no escritório, em administração de comunicação, para quem compra o serviço, para quem usa o serviço,
Mas também, obviamente, por consequência, foi um salto na GPS, porque à medida que aumentou a conscientização, também aumentou a demanda. Então, a gente pulou de 20 para 80 funcionários, por exemplo, para dar uma ideia do panorama. Foi realmente um impacto que a gente sente até hoje, né? Mudou tudo. Mudou a forma como o mercado compra, como eu comentei agora, mas mudou também a forma como a gente contrata, a forma como os prestadores de serviço, os parceiros, os colaboradores chegam para trabalhar no dia a dia, o modelo de trabalho, o que aprenderam, o que trazem de bagagem. Então, acho que assim, sem sombra de dúvida, esse foi um momento, foi um divisor de águas muito importante do ponto de vista de administração de uma empresa focada na área de saúde. E um ponto de virada de chave que foi em comum acordo que precisou ser feito às pressas, né? Porque ninguém estava esperando todos aqueles desdobramentos e gerenciamento de crise. Deveria ser a primeira coisa que as pessoas pensam, mas é a última coisa que elas querem pensar. Então, as pessoas nunca estão preparadas para esses momentos e para esses cenários. Mas a urgência separou bem joio do trigo. Sim. Porque tinha gente preparada. E teve gente que conseguiu correr atrás. Tempo. E, de fato, quem não conseguiu ficou para trás. O que é uma pena, porque, de novo, quando a gente fala de saúde, voltando à primeira pergunta, é questão de propósito, somos todos afetados de um jeito ou de outro. Eu gosto de ver, eu vejo o copo meio cheio, sempre. Então, à medida que as empresas, que os hospitais, que os prestadores começaram a se movimentar, eles foram puxando os outros também. Então, de um modo geral, eu hoje vejo um mercado mais nivelado sobre o entendimento que eles têm de marketing, de comunicação, do que era antes desse período. Ainda que, como você bem colocou, nem todos estivessem preparados. Sim. Mas que bom que deu tudo certo. Foi um período bastante triste, mas... Que trouxe muita transformação. Muita transformação, de fato. E você acaba reunindo muita experiência, né? Como empresária, como professora, como palestrante, acumula aí algumas funções. E como é que cada uma dessas funções molda a líder Gilmara? Independente do papel. Se é o papel de professora, se é o papel de palestrante, se é o papel de fundadora da GPS, independente do papel, diria que hoje, 20 anos depois, eu não tenho a menor dúvida que o que faz mais diferença é a habilidade, a capacidade, o olhar aguçado para não esquecer que a gente está lidando com pessoas em todo momento, em qualquer um desses papéis. Então, conseguir ter o olhar para interpretar o que está se passando com aquela turma, o que está se passando com aquele segmento de mercado. Então, acho que é esse olhar aguçado que ao longo dos 20 anos você vai acumulando experiência. Idade tem que servir para alguma coisa, né? Sim. Tem que servir para alguma coisa. Serve para muita, mas serve também para acumular repertório. Sim. E facilita essa flexibilidade que você precisa ter ao se comunicar com todos, entendendo o lado humano de cada um também, independente da área, né, Gilmara? Felizmente, viveremos muito mais do que a gente pensava, do que nós pensávamos que viveríamos há 20 anos atrás. Então, de fato, a gente tem, provavelmente aqui, dentro do nosso ambiente socioeconômico, a gente vai viver tranquilamente, além dos 80, além dos 90, quem sabe até aos 100. Então, pensar que viveremos tanto na mesma carreira que a gente pensou quando tinha 18, não é mais uma nossa realidade. Então, nós viveremos diferentes vidas, diferentes empregos, diferentes habilidades, e a gente precisa ir treinando isso agora. Eu ouvi uma frase, aliás, não foi uma frase, eu fui no lançamento de um documentário sobre longevidade recentemente, e gostei muito de uma das frases que eu ouvi. Bom, se a gente sabe que vai viver 20, 30 anos mais do que a gente tinha planejado, por que a gente coloca isso no fim da vida? Por que a gente não traz esses anos para um momento mais recente? E usa esse tempo para aprender. Para entender o outro, para planejar um pouco melhor. Então, acho que, respondendo a tua questão, acho que a gente tem aí uma infinidade, eu estou exagerando, mas você tem diferentes caminhos que a gente pode percorrer e ter essas múltiplas carreiras, múltiplas frentes, nos traz mais possibilidade, mais longevidade
produtiva, que eu sou absolutamente fã. Perfeito. Muito bem. E para além da profissional Gilmara, quem é a Gilmara no dia a dia? O que a Gilmara faz um pouco para desacelerar, fugir um pouco das reuniões? Como que é a Gilmara Você tá me achando fora do ambiente acelerada? profissional? Tá? Um pouquinho, só um pouquinho. Eu sou acelerada. Eu me defino como uma pessoa assim, muito, muito curiosa. Eu sou curiosa de nascença. Então, marca as minhas diferentes escolhas profissionais ao longo da vida, as diferentes oportunidades que foram vindo. E é o que diria que eu acho que me define no dia a dia. Então, eu gosto muito de ter contato com um lugar que eu não conheci, com um tema que eu não conhecia ainda, com um cantor que eu nunca vi, com estilo musical, com estilo literário, Isso me desacelera, por incrível que pareça. Ou seja, poder buscar saciar curiosidade, conhecimento, é o que me dá o prazer de sentar domingo à tarde, vou ler isso aqui. Então, acho que isso aqui de fato me desacelera bem e que acabou, e eu entendo que por benefício, moldando as minhas escolhas de trabalho e, gosto de dizer isso, digo muito isso em casa, eu acho que é o que vai trazer pra gente de novo, longevidade produtiva. Capacidade de se manter curioso, sobre o mundo. Então, nadinha de ficar parado. E eu admiro muito quem consegue, porque às vezes a gente percebe, a gente tá numa sociedade que as coisas estão extremamente automáticas e automatizadas. Então, às vezes a gente esquece de raciocinar sobre as coisas ou de procurar coisa nova mesmo. Acha que tá tão cansado, ou que já tem tanta coisa acontecendo que não quer procurar mais. Mas E de fato tem muita coisa, né? Tem muita coisa, e a gente tem inclusive um receio, uma preocupação de estar perdendo alguma coisa com tanta informação. Com como certeza, assim? é verdade. Então, tem essa ansiedade. Sim. A população nunca sofreu tanto com ansiedade, assim como nunca sofreu tanto com depressão. É importante, eu acho que separar essas duas coisas. É o ser acelerado, está querendo enfim... Sempre em movimento. Sempre em movimento. Isso é diferente tá bom, eu quero aprender, eu quero entender, mas eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu vou dedicar a atenção, o foco para isso aqui primeiro. Conseguir organizar. E é cada vez mais difícil. Aí eu concordo totalmente. Você começa a ter uma conversa, aí daqui a pouco o seu reloginho, o WhatsApp apita. A notificação A notificação apita. Então, você tá aqui. É difícil. Eu penso que eu penso não, né? Daniel Goleman fala disso. A nossa capacidade de concentração, ela não é elástica. De foco, ela não é elástica. Então, se eu tenho 100 unidades de concentração, eu posso depositar 90 aqui e 10 aqui, ou eu posso depositar 50, 25 e 25, e o resultado que eu vou ter a partir disso tem a ver com aquilo que eu dediquei em falta do foco mesmo. De foco. Perfeito. Mas sim, é um desafio. E você acaba atuando em uma área que exige criatividade. Criatividade, estratégia, capacidade de adaptação. Como é que você lida com os momentos em que a criatividade não chega? Ou que tem ali algum bloqueio, ou que alguma coisa não funciona como você está esperando? Eu tenho a sorte de ter um time muito competente. Que são meus braços, minhas pernas. A gente trabalha de forma muito unida. Eu gosto do exercício da criatividade para resolver problema. E ter um branco também é um problema. Sim. Então, eu sou boa resolvedora de problemas. Você pode contar comigo para resolver problema. Como é que você vai montar a estratégia? Como é que você vai definir o recurso? Como é que você vai medir se teve resultado no final ou não? Então, essas coisas todas, o time sempre se completa. E eu acredito que a vida é assim também. A Andréia, tem uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos que eu gosto muito, a Andréia Maciel, ela costuma dizer, mantra lá na nossa empresa, é uma mão não larga a outra. Porque hoje eu preciso de ajuda, amanhã é você, amanhã, enfim.
Então, Gostei dessa Isso, máxima. é pra vida Eu mesmo. vou levar pra vida. É pra vida, não é pro Eu trabalho. gosto também dessa frase. Pessoas precisam de pessoas, porque independente da fase da vida, a gente sempre precisa de alguém para dar a mão, ou nós vamos precisar ajudar alguém de alguma forma. E é sobre isso, nesse E caso. aí, pelo menos até onde a gente sabe, não vai ter IA, né? Sim, Não vai ter IA. Verdade. exato. Aí a gente precisa. A gente tem visto Tava lendo um texto muito interessante esses dias sobre. Eu nunca tinha ouvido esse termo, FOBO. Fear of become obsolete. O medo que as pessoas têm de ficar obsoletas. Uhum. Ficar obsoletas com tanta informação. Chega, então a gente tem aí uma geração de jovens, né? Dos mais jovens, alguns chegando no mercado sem nunca ter ido para um escritório, porque entrou no mercado durante o período da pandemia. Então não aprendeu o soft skill, não aprendeu competências que a gente tem no escritório, você só aprende no convívio. Uhum. Você só aprende no convívio. E agora vem todo esse conhecimento codificado, aquele que se aprende em livro, sendo ameaçado de ser substituído por aquilo que nos traz a resposta, a inteligência artificial. E aí, mais uma vez, gente, é muito importante, para ensinar tudo aquilo que a gente não aprende nem na máquina e nem no livro. Para dar suporte, para ensinar. Aí a gente É humano, exato. Perfeito. E na sua visão de liderança, então, Gilmara, o que você associa, de que forma uma liderança se comunica com clareza no dia a dia e como é que ela pode gerar confiança dessa forma também com a sua equipe no dia a dia? Faz parte do papel do líder saber qual o norte. Ou ter, no mínimo, uma ideia muito próxima daquilo do norte para que ele onde ele gostaria de chegar com o time. Saber o norte, ter a capacidade de apresentar o norte, principalmente de engajar os outros para que o time perceba que estão indo para o mesmo lugar e que tem propósito naquilo e que tem um motivo para estar fazendo aquilo. Então a gente está falando de capacidade de comunicação que passa por saber qual é o objetivo, por clareza na hora de comunicar aquilo, por escuta, para entender como é que o outro está percebendo a mensagem, quais os impedimentos, as barreiras não reveladas, a linguagem não verbal, para poder construir essa comunicação. E aí, de novo, transparência, escuta, confiança, uma confiança na mão que não larga a outra, né? E assim o time caminha. Eu vejo muito, eu sempre gosto dessa associação, o líder é aquele que tá ali na frente, mas não é ele que tá remando. Uhum. Para ter o time que está remando na mesma velocidade para o lugar certo, porque não adianta um remar para a direita e outro remar para a esquerda. Perfeito. Você tem que ter uma comunicação eficiente. É fundamental. Bem assertiva, né? Você também atua na formação de outros profissionais, né? Enquanto professora, como é que é esse processo para você de conviver com gerações diferentes? Isso também te traz aprendizado mais do que você ensina? Como é que é essa troca de sala de aula? Eu adoro porque eu morro de medo cada vez que vai entrar. Cada vez que eu vou entrar numa turma, cada vez que eu vou escrever um texto, eu penso, vão me fazer alguma pergunta aqui? O que eu vou responder? Isso me obriga a estudar, Sim. a procurar, a estar antenada, a entender o que está acontecendo. E a humildade de entender que a gente hoje não sabe de tudo, que não existe mais essa relação hierárquica de conhecimento, mas existe troca, é o que eu mais aprendo cada vez que eu sou colocada numa situação como essas que a gente descreveu. Vou te dar um exemplo. Sim. Esses dias, para uma situação X, eu agora sou colunista na Times Brasil sobre economia prateada. Ou seja, aquilo que a gente está falando, de que move de mercado para a população acima de 60, basicamente. Que é um montante, assim, de consumo de 1,5 tri estimado só, já, agora. Semanalmente eu escrevo agora sobre economia prateada, que não é... Ainda que a gente faça associação direta com saúde no primeiro momento, as camadas são múltiplas, são muito. Então você está falando de moradia, você está falando de violência contra idosos, de violência patrimonial, você está falando, enfim, de estratégia de comunicação. Toda semana agora eu gasto pelo menos um dia estudando um tema novo associado à questão da longevidade do ponto de vista de negócio, de mercado.
que é exatamente a sensação que eu tenho, como você me perguntou, quando a gente vai abrir a porta para dar uma aula. Meu Deus, que vão me perguntar aqui? Deixa eu correr atrás. É muita troca. Das coisas que eu faço, eu diria que tá entre as que eu mais gosto de fazer. A mais prazerosa. Exige tá muita aí. preparação também por parte da Gilmara para chegar lá com essas respostas. Claro que nós não temos todas as respostas a todo momento, mas você se prepara muito mais para chegar lá. Existe curiosidade. Sim. Vontade. Sim. Tem um caminho aí que é percorrido todo dia, né? Hoje em dia, todo dia, você tem que acordar dizendo, bom, qual é meu leão de hoje? Sim. Leão de hoje. E ao longo de toda a sua trajetória brilhante, então, como nós já comentamos aqui desde o início, Gilmara, teve algum momento que exigiu que você tivesse mais coragem do que certeza e que te marcou muito durante esses anos? Teve um bem importante, foi quando eu decidi fundar a GPS. Então, eu trabalhava na Siemens, que é uma empresa alemã, centenária. Eu lembro, isso tem 20 anos atrás, eu chegando em casa dizendo, vou sair aqui da Siemens, eu vou montar uma agência de comunicação. Aliás, não nasceu como agência, nasceu focada em melhores práticas de segurança do paciente, era uma curadoria de conteúdo que a gente fazia, mas enfim, que depois acabou virando agência. Eu lembro da minha mãe dizendo, tá maluca? Você tá maluca? Não. Mas eu vou dizer, foi uma decisão muito acertada. Trouxe muita paz pessoal, porque eu não tenho a menor dúvida que eu hoje faço aquilo que eu gosto de fazer. Né? Que é ser curiosa, inventar moda, como eu estou dizendo, inventar moda o tempo todo, poder resolver problemas diferentes, né? Poder olhar para o mundo com soluções diferentes, acompanhar isso. No meu caso específico, eu entendo que isso é uma característica pessoal, mas no meu caso específico, eu tenho perfil empreendedor, gosto da atividade de como empreendedora, então não se encaixava nas minhas escolhas anteriores. Foi uma decisão muito difícil, tive dúvida por muito tempo, tive certeza que havia tomado a decisão errada algumas vezes, mas perseverei. Se encontrou. Que você se manteve resiliente, né? Que bom. E Gilmara, pra gente ir encerrando esse bate-papo, foi super leve, super gostoso. Passou muito rápido, muito né? rápido. Eu falo. Quando a coisa fica boa, parece que faz assim. Se você pudesse voltar no tempo, lá pra Gilmara, adolescente, ou que tava ali no começo da carreira, nos primeiros passos, qual seria o seu conselho pra ela hoje? Tenha mais paciência consigo mesmo. Não se cobre tanto. Ou melhor, se cobre sim, mas também se perdoe. Entenda que a jornada vai ser longa e que você vai abrir muitas portas erradas. Basta você saber. Trabalhe só para abrir mais certas do que erradas. O saldo é que tem que ser positivo. E de um modo geral, olhando agora, porque eu não podia dizer isso lá atrás, para trás eu diria, vai Gilmara, vai fundo que vai dar certo. Muito bom. Muito bom, adorei. Foi um ótimo conselho. Acho que se a gente voltasse também, teria algo parecido. Algumas portas, com certeza. E eu quero agradecer primeiro a você que esteve aqui com a gente, que compartilhou um pouquinho da sua história. Foi muito prazerosa essa troca. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Muito obrigada, FBH. É um orgulho danado fazer parte do conselho. Eu acredito muito na federação. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Estamos fazendo um trabalho incrível. Muito obrigada. Perfeito. E obrigada também, Renata, por ter me ajudado nesse bate-papo. Eu que agradeço. É sempre um prazer, um aprendizado. Muito obrigada, Gilmara. Foi um prazer conhecer mais a sua história. Brilhante, como nós comentamos aqui. Muito obrigada por compartilhar com a gente, com todo mundo que vai acompanhar o Encontro FBH. Maravilha. Histórias de inspiração aqui no Encontro FBH. Eu agradeço também você, nossa audiência que esteve aqui, que acompanhou esse episódio com a Gilmara. E espero vocês nos próximos episódios com outras histórias e mais entrevistados. Até os próximos.